Boa noite, minha gente. E nós estamos aqui deixa eu convidar aqui umas pessoas para estar aqui conosco, para estar trabalhando aqui, para estar dentro da nossa atividade, estar aqui também, né, conversando com a gente. E aí, dizer para vocês, tá? De que nós hoje iremos falar de matemática. Quem, quem nunca desejou, boa noite, Márcia, quem nunca desejou que a matemática não existisse? Quem nunca desejou de que a matemática sumisse do mapa, né? Existe uma coisa bem interessante para a gente começar a conversar um pouco enquanto o pessoal chega. Márcia, minha querida, boa noite. Vamos chamar uns convidados aqui, alguns colegas, para estar trabalhando com a gente, para estar conversando um pouco com a gente. Hoje nós vamos discutir matemática, dificuldades de matemática, ensino da matemática, estimulação da matemática. E aí, deixa eu só convidar algumas pessoas aqui para nós estarmos conversando, mas é como eu dizia para vocês, quem nunca teve essa, digamos assim, boa noite, Ana. Quem nunca teve esse desejo de dizer assim, que querer que a matemática não exista, né? Querer que a matemática ela seja uma outra, digamos assim, um outro ponto diferente do nosso dia a dia. A gente observa muito, como a gente vê em alguns desenhos, em algumas coisas, que a matemática é a grande vilã. E aí, a gente precisa entender de que ela pode ser usada. Nós podemos trabalhar. Deixa eu só encaminhar aqui para outras pessoas. O nosso vídeo. Deixa eu baixar esse e deixa eu encaminhar. Junto com vocês aqui, para algumas pessoas dizer que nós estamos ao vivo, dizer que nós vamos conversar um pouco, porque assim, hoje a gente precisa entender de que trabalhar a matemática vai ser, sim, uma das questões essenciais para o nosso dia a dia, para a nossa vida futura. Já pensou se nós não soubermos matemática, o que acontece com a gente? Como é que ficaremos? Né? Seremos enrolados nas nossas contas, seremos, digamos assim, iríamos ser adultos com dificuldades de aprendizagem, né? Então, o que acontece? Vamos conversar um pouco agora, tá? Justamente sobre essa questão, matemática. O foco da matemática, o que eu posso fazer para que a matemática ela seja... Deixa eu só pegar aqui o slide correto, tá? Para trabalhar com você. Primeira coisa, tá, gente? Primeira coisa que a gente precisa. Início de conversa, Márcia, era isso que eu queria colocar pra gente hoje. Como professora de matemática, como professora, como mãe também. Primeira coisa que a gente deve entender é que nós precisamos mostrar para a criança, para os adolescentes, que a matemática, ela tem um valor na vida. Para que ela serve? Nós temos que mostrar por que ela é importante. Quando eu faço isso, esse conhecimento, ele ganha uma nova proporção. Esse conhecimento vai ganhar um novo, digamos assim, uma nova vida, tá? Associar os conteúdos às vivências práticas. Eu tenho que mostrar por que eu tenho que saber matemática. Isso é fato. E aí, dentro desse mostrar por que eu tenho que... como e onde as crianças devem atuar, eu preciso entender de que, para eu saber, por exemplo, para eu saber trabalhar, para eu saber contar, para eu saber dividir o lanchinho, para eu saber dividir com o meu colega, eu vou precisar, nesse momento, entender como que se dá esse processo de leitura e de escrita, como que se dá esse processo de trabalhar a matemática, de ler os números. Então, muitas crianças em educação infantil são apresentadas a matemática de uma forma lúdica,
porque os professores trabalham isso através de brincadeiras e de jogos, mas quando chega em terceiro, quarto e quinto ano, eles começam a se distanciar da matemática. Esse encantamento vai saindo. E aí acontece uma quebra na aprendizagem. E a gente precisa ter esse resgate. Continuar com esse encantamento que eles tiveram na educação infantil. Para isso, os pais têm uma contribuição, tá? De ajudar nesse encantamento, de ajudar nesse dia a dia, de ajudar justamente nessa nossa parte de estar trabalhando com as aprendizagens. Aí eu trago hoje, na nossa conversa de hoje, eu trouxe 2 opções de jogos mais elaborados para jogar em família, mas eu também trouxe um material didático que serve de inspiração para as pessoas começarem então a trabalhar matemática em casa, na escola e até mesmo entre amigos. Que aí eu tenho aqui, primeiro, tá? Para os pequeninhos, quando eu tô trabalhando, eu tenho até um slide que eu fiz aqui. Olha só. Quem tá nessa fase, gente? Essa é uma das fases que eu gosto muito, que é a fase, tá? Do contar nos dedos. Quando a criança, ela tá na educação infantil, quando a criança, ela tá nessa parte de estar no encantamento, entendendo a lógica dos números, entendendo a lógica do que vai acontecendo, tá? Ela vai se encantando. E aí, é justamente nessa fase em que eles estão vendo, observando que os seus dedos, a própria... O que tiver de material concreto, ele pode contribuir para aprender matemática. Então, esse contar nos dedos, essa fase é que antecede a essa construção mental do raciocínio matemático de forma mais, como a gente diz, até coloquei aí, tá? O cálculo mental, sem precisar de apoio, sem precisar de uma atividade mais elaborada. Então vamos lá, para a gente trabalhar para a criança da educação infantil chegar a essa questão, como o nosso querido aqui, de contar nos dedinhos para poder fazer o cálculo mental, ele precisa passar por umas etapas. Os pais, esse aqui é um ábaco que eu trabalho desde a educação infantil até os maiores, tá? 4º e 5º ano aqui na clínica. Por quê? Porque eu trabalho as dezenas, eu trabalho a unidade. Quando eu tô trabalhando aqui, eu trabalho a unidade, né? Ele tá bem gasto, porque ele tem sido usado, viu? Nesses dias. Ele trabalha unidade, mas ele trabalha também as dezenas, dezenas. E aí, ele pode trabalhar também unidade, dezena, centena, unidade de milhar e milhão, quinzena de milhar. Resumindo, na educação infantil, como é que eu uso? O mesmo jogo você pode usar com crianças da educação infantil, ensino fundamental e curso superior, sem problemas, tá bom? Por quê? Porque o que vai mudar, gente, é a estratégia. O que diferencia um professor de outro, uma metodologia de outra, é o como você vai fazer a mediação desse saber. Como que eu vou utilizar essa estratégia? Se eu vou só usar o lápis e o giz e o quadro para trabalhar a matemática, ou se eu vou trabalhar com material concreto, tá bom? Então aqui, hoje nós temos um ábaco que eu vou trabalhar ele de forma distinta para todas as faixas etárias. Para os pequenininhos de 4 e 5 anos, a gente trabalha mais ou menos até 3 anos, até número 5. Então, nós vamos trabalhar 5 unidades ou vamos trabalhar 5 cores. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí, essa questão é muito boa de se trabalhar, porque diferenciando por cor, você vai trabalhar o repertório, a linguagem e a matemática. Se eu vou trabalhar multiplicação, o ábaco ele também vai ajudar. Por quê? Porque eu vou fazer essa transição. 2, aí eu vou pegar 2 vezes 3. Então, eu vou pegar aqui 3.
E aí é interessante porque a gente já começa a colocar aqui 2 vezes 3. Então eu vou colocar 3 aqui, ó. 3. Depois eu vou colocar mais 3. E com material concreto, aqui ele vai ter 2 vezes 3. 3 mais 3. Que se eu juntar os dois aqui, eu vou ter o 6. O material concreto, ele é bom porque ele vai servir para que a gente possa, de forma mais dinâmica, como em vez de contar nos dedinhos, que também vale muito se eu não tenho esse material, né? É o nosso primeiro recurso tecnológico, é o corpo humano, tá? E aí, eu consigo fazer várias atividades aqui dentro, junto com o ábaco. Mas, Maria Dantas, que outra alternativa você tem para trabalhar matemática? Eu não tenho um ábaco, o que eu posso fazer? Preciso comprar agora? Não, não precisa. Só se tiver oportunidade, tá, gente? Por quê? Porque nós podemos também, Josiana, nós podemos também estar trabalhando. Digamos que você queira trabalhar com material concreto, você tem a caixa de coleção de lápis. Você pode trabalhar matemática com os lápis que você tem, tá? Independente se você está... O importante é você trabalhar com material concreto. Então, João, eu tenho 3 lápis e eu ganhei mais 2 lápis. Com quantos lápis eu fiquei? E aí, nessa questão dele juntar 3 mais 2, eu vou estar trabalhando com material concreto. Eu vou estar contribuindo para que o meu filho, para que o meu aluno, ele já passe dessa questão de estar contando nos dedinhos, porque ele vai estar representando aqui. E depois é um passo para ele ir para a fase do cálculo mental. Esse contar nos dedos, até coloquei aqui, contar nos dedos, quem está nessa fase, ela precisa só ser estimulada, a criança, para ela ir para a fase do cálculo mental, que é quando você diz assim, quanto que é 2 mais 2? E aí ela faz 2 mais 2 é 4, que é o cálculo mental. Mas, antes de viver essa fase, ela vai viver essa. Quanto é 2, 1, 2, mais 2, 1, 2. Olha quanto fica. Por isso que ele tá contando aí nos dedos. Aí vai contar. Tem uns que faz assim, 1, 2, 3, 4. E vai contar número 4, tá? Então, esse trabalho de matemática, pra gente não deixar que a criança chegue lá pro 6º ano, 5º ano com dificuldade de matemática, ela precisa ser trabalhada desde a educação infantil, o ensino fundamental, a educação infantil com a estimulação por meio de jogos e no ensino fundamental, tá? Com essa parte de associação até ele chegar no cálculo mental. Mas digamos que a criança chegou no 4º e 5º ano e ainda está com dificuldade de matemática. Ele ainda não conseguiu ter a competência de adquirir o cálculo mental. Aí, gente, um conselho de especialista, de psicopedagogo que trabalha com dificuldades de aprendizagem, é que a gente possa aproximar o máximo possível essa criança. Estratégias lúdicas, jogos. Jogos é o caminho. Porque se você for forçar com atividades sem graça, com repetitivas, isso pode causar um bloqueio até maior, tá? Então, eu aconselho alguns jogos. Esse aqui, por exemplo, tem o nome Pais e Filhos, que pode jogar em casa também. Esse aqui é o jogo da divisão e da multiplicação. Ele é super prático, as crianças adoram e você pode jogar em família. Ele vem as cartelas, deixa eu só abrir aqui. Ele vem de bônus uma tabuada, que você pode trabalhar o raciocínio. Lógico, ó, ele vem com a tabuada completa aqui de divisão, que fica de suporte. E aqui é o jogo, são as cartelas, onde a gente vai estar trabalhando. Deixa eu só tirar aqui, ó. São as cartelas onde a gente vai estar, onde a gente começa a trabalhar. Cada um escolhe uma cartela, porque vem várias aqui. Cada participante vai escolher uma cartela dessa de multiplicação e divisão e a gente vai calcular. Então aqui tem 3 vezes 10. Como é um jogo e vai desafiar a criança, ela vai sentir mais à vontade
para participar. Ela vai se sentir mais estimulada, instigada pelo desafio a realizar esse cálculo. E é justamente aí que está o encantamento do jogo, da ludicidade. É a gente fazer um trabalho de cálculo mental, fazer um trabalho de exercitar a mente, mas de forma dinâmica, de forma prazerosa, de forma descontraída. É isso que o jogo, né, a atividade lúdica, ela nos proporciona. Então, eu indico que para a gente trabalhar com as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, principalmente em matemática, os jogos, tá? Essa é uma sugestão. Vocês encontram parecido ou igual em algumas casas de papelaria ou de jogos. Esse é adição e subtração. É um do que eu trabalho aqui na psicopedagogia clínica, tá? E também, na mesma linha que também é pais e filhos, é adição e subtração. A adição e subtração, ele é recomendado a partir de 4 anos, esse jogo aqui. E ele é muito bom. Vocês não têm ideia de como eles gostam de trabalhar. Porque aqui, olha só, é o encaixezinho como jogo de dominó, tá? Então, aqui tem o 8 menos 2. Lembra na questão dos dedinhos, né, de contar? 8, aí você vai fazer o cálculo várias formas. 8 menos 2... Vai fazer também, pode fazer no ábaco, se você tiver o recurso. E pode fazer também com os lápis. 8 menos 2. Quando ele consegue encontrar 8 menos 2, aí aqui a gente vai procurar para encaixar. Tem um encaixe que vai ter a resposta. Depois que ele faz o cálculo, que procura a resposta, que acha a resposta, é que ele vai encontrar para fazer o encaixezinho do... Ó, que tem os dois. E aí a gente faz também em forma de desafio, que é para justamente encontrar onde que tá o par, para poder resolver. Ó, 10 menos 7. E aí quando eu resolvo esse 10 menos 7, é justamente a partir daí que eu vou, tá, estar traçando os meus cálculos mental e vou estar organizando. Então, esse é uma outra sugestão de jogo da matemática que a gente traz para nós colocarmos. Mas, Maria Dantas, e de forma mais lúdica? Tudo que você tiver, gente, a matemática ela é dinâmica. Então, tudo que você tiver de bolinhas de gude, de palitos de picolé, de palitos de churrasco, vai servir para você trabalhar a matemática, tirando com material concreto, né? Além dos dedos, como a gente viu o menino brincando aí, também nesse sentido. Então, o que é interessante é que a gente possa entender de que a matemática, ela está no nosso dia a dia, ela está em todos os lugares e que ela precisa ser passada para a criança de forma leve, de forma dinâmica e não como bicho-papão, como acontece quando ele chega no 5º, 6º, 7º ano. Mas essa mentalidade precisa ser construída de forma sistemática e leva através de jogos também, tá? De exercícios pontuais, mas também através de jogos, do uso da tabuada, mas sempre com essa questão, buscando fazer de forma lúdica, de forma atrativa, tá bom? Então, o nosso recadinho de hoje, de sexta-feira, era mais ou menos esse, pra gente tá dividindo um pouco dessa parte de como trabalhar a matemática. É uma demanda que tem surgido muito agora com a pandemia. Esse é um tema que também a gente está vendo que alguns alunos, eles sofrem com essa dificuldade, né? Precisam desse estímulo. E aí, para quem está em casa, para os pais que estão em casa, o que a gente precisa é incentivar comprando alguns jogos para trabalhar a matemática de forma lúdica, tá? Comprar a tabuada, Maria Dantas, também, porque a tabuada ajuda a memorizar. A matemática, ela precisa ser apresentada da melhor forma possível. E os jogos lúdicos, eles têm essa dinâmica de trabalhar a matemática sem necessariamente, NKL, sem necessariamente estar assustando ou ao mesmo tempo de que você vai potencializar a aprendizagem, tá? Então a gente tem hoje a nossa conversa é mais breve realmente, porque eu tenho uma aula ainda para assistir, mas na quarta-feira a gente vai construir um jogo matemático relacionado com a matemática, uma parte mais
de saber fazer, para fazer junto com as crianças, porque hoje a gente queria só introduzir esse tema e trabalhar um pouco desses jogos, tanto os jogos da matemática, como a utilidade do ábaco, que existe vários no mercado. Esse daqui é um do grande, mas tem outros menores que a gente encontra para trabalhar essa parte matemática. E também lembrar de que quando as crianças começam a contar nos dedinhos, como a gente estava vendo aqui no início, quando as crianças começam a contar nos dedinhos, nessa fase em que ele tá, que a gente comece a compreender, tá? De que é uma fase que ele precisa passar do material concreto. Então, se ele já tá nessa fase de 2 mais 2, a gente passa para um material concreto como o ábaco. A gente pode também estar trabalhando com material lógico, matemático, mas com o que você tem. Maria Dantas, eu não tenho um ábaco desse que você tem aí. Não tem problema. Se você tem canetas, lápis de cor, e aí você pode estar trabalhando 2 mais 1. E isso você vai estar trabalhando justamente esse entrosamento, a saída dele dessa parte mais de contar nos dedos, de fazer risquinhos, para o cálculo mental. Nessa construção mental, ela é realizada através de exercícios práticos, de prática, de prática, de prática. Então, que vocês possam, tá? A nossa conversa hoje era mais breve. Quarta-feira a gente tem novo encontro, vai abordar ainda dentro de conteúdos relacionados à matemática, a essa desconstrução de que a matemática é um bicho-papão, tá? Por que é que existem tantas dificuldades? Porque que na educação infantil é apresentado de forma lúdica e no ensino fundamental começa a ter mais dificuldade, fica mais complexo. Entendendo um pouco disso, a gente começa a trabalhar, a apresentar a matemática para as crianças de forma lúdica. Então, agradecer a todos que estiveram conosco hoje. O nosso encontro sempre é 19h20, 7h20, por aí. Quarta-feira, nós teremos mais uma conversa aqui falando sobre a psicopedagogia na prática. O que tem trazido os clientes para a psicopedagogia, para o atendimento psicopedagógico, são as dificuldades de aprendizagem. E entre elas, a dificuldade na matemática. E é por isso que eu resolvi abordar hoje esse tema, trazendo alguns jogos e trazendo também alguma sugestão de como fazer essa atividade em casa, tá bom? Então, abraço para vocês. Quarta-feira estaremos aqui, 19h20 da noite, para mais uma conversa sobre a psicopedagogia na prática.